fricção, cisalhamento, microclima e pressão. Todos esses fatores juntos aceleram o desenvolvimento do problema chamado lesão por pressão. Fala tropa, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o canal Amor por Feridas. Eu me chamo enfermeiro Rodrigo Inácio e eu ajudo profissionais da saúde a serem excelentes no tratamento de ferida. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, classificação de lesão por pressão. Por que esse tema é tão importante? Porque uma das 6 metas internacionais é a gente reduzir o número de lesão por pressão, mas para isso a gente também precisa identificar e notificar aquelas que são notificáveis, como 3 e 4. Então, vamos entrar no mundo das lesões por pressões agora. Vem comigo. Então, gente, o seguinte, a gente sabe que lesão por pressão é um dano localizado na pele decorrente de pressão, fricção, cisalhamento, dentre outros fatores. Mas a gente precisa fazer a seguinte distinção. Existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os fatores sistêmicos, por exemplo, não modificáveis, como idade, imobilidade, imobilidade definitiva, como alguns outros fatores, como doenças, a gente precisa controlar isso, né? Claro que a gente não vai conseguir controlar a idade, mas, por exemplo, uma comorbidade, a gente consegue controlá-la fazendo o ajuste, né, de medicamento e outras situações. Então, assim, o que são os fatores extrínsecos e o intrínseco, né? Os intrínsecos. Fatores intrínsecos são aqueles que estão no interior de seu paciente. Idade, seja o fator comorbidade, desnutrição, imobilidade, incontinência. Então, são fatores que o corpo do paciente sofre e leva a um risco de desenvolvimento de lesão por pressão. E os fatores que são extrínsecos são os fatores fricção, cisalhamento, microclima e pressão. Todos esses fatores juntos aceleram o desenvolvimento do problema chamado lesão por pressão. A lesão por pressão, ela tem várias classificações e a gente vai falar uma por uma a partir de agora. Então, a gente pode classificar a lesão por pressão em estágio 1, 2, 3 e 4, tissular profunda ou inclassificável. A lesão por pressão estágio 1, ela é aquele dano localizado sobre uma proeminência óssea, que ele fica hiperemiado com a pele íntegra, sem bolha, sem nada. Então, eu tenho uma pele íntegra hiperemiada. Quando eu comprimo aquela região hiperemiada com digitopressão, que é a pressão com a parte digital, com a parte distal do meu dedo, e eu solto, se essa hiperemia não embranquece, grava isso, uma hiperemia que não embranquece após digitopressão, eu devo classificá-la como lesão por pressão estágio 1. Logo, se eu tenho uma hiperemia e eu pressiono e ela fica branca, quando eu tiro o dedo, fica a marca do meu dedo branca, essa lesão ela não pode ser classificada como lesão por pressão estágio 1. Ela é uma hiperemia por algum outro motivo, não por lesão por pressão. Então, toda vez que você estiver diante de uma hiperemia, vai lá, coloca o seu dedo sobre a área, pressione e solte. Se ficou branco, ela não é lesão por pressão. Se ela não ficou, permaneceu hiperemiada, é lesão por pressão estágio 1. Esse é um ponto muito importante, porque provavelmente deve ser por isso que a gente não vê tanta descrição, tanta notificação nos prontuários de paciente com lesão por pressão estágio 1. Geralmente eu vejo estágio 2 e daí para frente. Estágio 1 dificilmente,
porque há uma dificuldade na classificação, na definição do que realmente é e o que não é. Um ponto importante, a mudança da nomenclatura lesão por pressão e úlcera por pressão é exatamente por causa dessa lesão, porque ela é uma lesão, só que não é ulcerada. Ela tem um mecanismo de lesão, só que a pele é íntegra e permeada. Então, mudou-se a nomenclatura para a utilização de lesão por pressão e não úlcera por pressão por conta disso, certo? Então, nós vamos agora para o estágio 2. Continua com o dano localizado sobre uma proeminência óssea ou relacionado a algum dispositivo médico que tem uma perda da epiderme, há uma ruptura da epiderme. Essa epiderme ela pode ser uma bolha, uma flictena que está preenchida com um líquido claro. Se eu tenho uma flictena rota ou não, eu classifico como lesão por pressão estágio 2. Se eu tenho uma pele que houve apenas o rompimento da epiderme, eu tenho um estágio 2. E por quê? O acometimento apenas da epiderme com exposição da derme é a classificação de estágio 2. Logo, se eu tenho uma perda da epiderme e lesão que causa dano na minha derme, daí eu já estou falando de outra classificação. Então, vamos lá. Classificação em estágio 3. A lesão por pressão em estágio 3, ela tem um dano localizado sobre proeminência óssea ou algum dispositivo que está relacionado ao dano da epiderme e derme, podendo ter uma exposição do subcutâneo. O que é uma característica da lesão por pressão estágio 3 é a presença de tecido de granulação ou os bordos enrolados como uma epíbole. Nós precisamos classificar sempre a lesão por pressão que tem um preenchimento com tecido de granulação ou estágio 3 ou estágio 4. Por quê? Porque houve um dano na derme com a exposição do tecido subcutâneo. As duas camadas da pele mais o subcutâneo estão lesionados e o corpo vai precisar reparar essa área. Quando ele repara essa área, ele repara com tecido de granulação. Então, se eu estou olhando para a lesão e há tecido de granulação, eu não posso classificar essa lesão como estágio 2. Ela é um estágio 3 ou 4. Nesse caso, vai ser uma lesão por pressão estágio 3. Por quê? Porque há uma exposição de subcutâneo, há um dano em toda a sua camada da pele com a exposição do subcutâneo, podendo ter descolamento de bordos, presença de epíbole. Então, grave isso e não se esqueça mais. Se tem tecido de granulação, eu não posso classificar como estágio 2. É 3 ou 4, certo? E o estágio 4 é um dano tissular. Ele pega a camada da pele, todas as camadas da pele, inclusive o subcutâneo, e há uma exposição óssea de fáscia muscular, de tendão ou de tecidos mais profundos, como músculos. Então, a gente precisa saber identificar esses órgãos, esses tecidos nobres, né? Que são músculo, tendões, osso, para a gente ver se essa lesão era estágio 3 ou estágio 4. Quando acontece, vocês devem ter visto muito na pandemia as lesões muito cavitárias, porque havia um dano muito grande por causa da hipóxia que o Covid já gerava. Então, quando ocasionava uma necrose, geralmente era uma necrose, era uma lesão tissular profunda, que a gente já vai falar logo em seguida, que gerava uma necrose extensa e perdia todas as camadas da pele, trazendo exposição óssea, trazendo exposição de fáscia muscular. Então, se eu tenho a perda das camadas da pele mais o subcutâneo com exposição de tendão, de músculos, fáscia,
eu preciso classificar como estágio 4. Nesse caso também, estaremos com presença provavelmente de epíbole, de descolamento de bordos, e a gente vai precisar intervir nisso para poder melhorar a cicatrização. E as outras duas classificações é uma lesão tissular profunda, tá? Então vamos lá para a lesão tissular profunda. O que é? É aquele dano que nem sempre há um rompimento da epiderme, mas ela fica escurecida, violácea, profundo. Você olha, geralmente acontece muito na região do calcâneo e na região sacra. Você olha para a pele, é uma pele escurecida e você consegue perceber que há um contínuo dessa coloração violácea escurecida mais profundo. Como que eu defino depois, né? Como que eu faço uma conduta depois disso? Eu preciso tirar a pressão dessa região, porque a lesão tissular profunda é decorrente de uma pressão contínua por muito tempo. Mas se eu tenho uma bolha, eu classifico como estágio 2 ou como tissular profunda. Vai depender do conteúdo dessa bolha. Se o conteúdo dela é hemático, é escurecido, a gente classifica como lesão tissular profunda. Se é uma bolha íntegra com o conteúdo claro ali, amarelado, e não tem coloração escurecida, eu vou classificar como estágio 2. Então, lesão tissular profunda é aquela lesão que tem uma coloração escurecida, que pode ter uma bolha com conteúdo sanguinolento, hemático, geralmente acomete a região do calcâneo e da região sacra. Quando a gente trata essa lesão ela pode se definir como uma lesão com necrose, por exemplo, porque vai haver uma perda de alguma parte desse tecido e depois a gente vai tratar conforme a avaliação que a gente vai encontrar. Uma das formas que a gente consegue resolver e depois aparece na lesão é uma lesão inclassificável. Então vamos lá. A sexta característica, né? A lesão inclassificável é aquela que você não consegue definir qual a profundidade da perda. Ela geralmente é coberta por um tecido necrótico que você não consegue visualizar o leito, ele está aderido aos bordos e para você depois que desbridar você consegue determinar, mas na hora que você faz a avaliação, você determina como uma lesão inclassificável aquela lesão que está coberta por um tecido de necrose, de coagulação ou até de um esfacelo, mas que você não consegue determinar qual a sua profundidade, tá certo? E a gente tem as características, classificações adicionais, que são as lesões relacionadas a dispositivo médico ou lesão em membranas mucosas. Vamos lá, lesão relacionada ao dispositivo médico. Primeira coisa, tem que ter o dispositivo médico. Geralmente é uma sonda, uma dânula ou qualquer outra coisa. Então, se você esqueceu uma tampa de agulha sob o paciente e quando você levanta ele para virar de posição, você tirou aquele instrumento e ficou ali marcado uma hiperemia com a marca desse instrumento, você tem que classificar como lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. Você vai precisar classificar essa lesão conforme as classificações que eu falei para vocês anteriormente. Então, uma das características que são mais evidentes é que a lesão ela tem a característica do dispositivo médico que você estava ali utilizando. Uma sonda, por exemplo, uma sonda uretral ali de demora que está na região da coxa do paciente e você não tira, não faz um rodízio, pode desenvolver uma lesão na coxa. Ou você pode desenvolver uma lesão no meato uretral, sendo que aí a gente já fala de mucosas, tá?
Então, a gente vai ter que falar o quê? Paciente que está utilizando tubo, sondas, lesão relacionada a dispositivo médico? Sim, mas se for na membrana mucosa, a gente vai ter que classificar como membrana mucosa, vai registrar que há uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico na membrana mucosa, ou no nariz, ou na boca, e você não classifica esse tipo de lesão. Essa lesão, ela tem somente por classificação ser em membrana mucosa, porque a mucosa, ela não tem as camadas da pele como uma pele normal. Então, a gente não pode classificá-la. A gente precisa só registrar que tem uma lesão por pressão na cavidade oral relacionada ao tubo, por exemplo. Tá? Então, essa é a última classificação, uma classificação adicional. E aí, gente, você ficou agora inteirado sobre todas as classificações? Você gostou desse vídeo? Clica aqui, se inscreva para receber notificações quando eu publicar mais vídeos, certo? Nos vemos mais nos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.